A gente conversa com o deputado federal Ricardo Barros, líder do governo na Câmara, que faz a gentileza de nos atender mais uma vez aqui no Expresso. Deputado, boa noite, me ouve bem? Muito bem, estou ouvindo muito bem. Muito obrigada por estar conosco. Eu e o Caio temos muitos assuntos a tratar com o senhor. O primeiro deles, a novidade do dia aí, Davi Alcolumbre dizendo que sim, vai votar a lei orçamentária em 2 semanas. Será que a gente vai ter votação importante, mesmo depois desses quase, deixa eu fazer a conta aqui certa, mais ou menos 50 dias de nenhuma votação importante ali nas casas legislativas, deputado? Olha, na verdade tivemos votações importantes, sim, no Senado, lei de falências, tivemos várias indicações de ministros, de Ministérios das Relações Exteriores, embaixadores, agências reguladoras. Aqui a Câmara indicou seus membros do CNB, Conselho Nacional do Ministério Público e do Conselho Nacional de Justiça. Nós votamos medida provisória semana passada, importante. Nesta quarta-feira, vamos votar a Casa Verde e Amarela e vamos votar aquela medida provisória dos recursos para a vacina da Covid, 2 bilhões de reais, e vamos votar cabotagem. Basta que as sessões aconteçam. Se tivermos sessões convocadas, estamos prontos para votar. E amanhã temos sessão convocada. Sim, então o senhor está confiante. Quando o senhor for fazer a lista aí do que foi votado de relevante, de fato, tem ali até um exercício ali de memória para lembrar, porque relevante mesmo é o que trata sobre dinheiro, questões como a vacinação e outras questões urgentes para um ano tão específico, né? O senhor está confiante que, de fato, o calendário de votação vai olhar para essas questões que são muito sensíveis para o governo, apesar ali de toda a movimentação do xadrez político de Rodrigo Maia e de Davi Alcolumbre para continuarem no comando das duas casas? Bem, o Davi Alcolumbre já marcou a votação da LDO e de vetos. Sim. Muito importante para o governo a lei de diretrizes orçamentárias estar votada, e se puder votarmos o orçamento também, seria muito bom. O Senado votou, por exemplo, a autonomia do Banco Central, que está aqui para nós votarmos na Câmara. Também é muito importante. Nós temos um resultado razoável nesse período de votações, obviamente, como o presidente Maia só está convocando sessões de quarta-feira, uma única sessão, nós temos que produzir o possível neste período. Esperamos que amanhã tenhamos sucessivas sessões até terminarmos a votação da Casa Verde e Amarela e da cabotagem. Temos condições, a base está disposta a votar essa matéria, precisamos apenas ter a oportunidade de plenário. Eu vejo com muita alegria o fato do presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, ter convocado, chamado, apesar da não instalação da Comissão Mista de Orçamento, ter chamado a votação da LDO direto ao plenário, porque isso nos permitirá, para o ano que vem, ter orçamento, os duodécimos, para que nós possamos manter a máquina pública funcionando. Caio, vamos lá, tinha feito o adendo da pergunta, mas vamos juntos, um a um aqui. Deputado, boa noite, deputado. O senhor é líder do governo, eu queria ouvir do senhor qual a posição do governo sobre a possibilidade de reeleição de Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre. Olha, o governo não interfere nas eleições da Câmara e do Senado. Eu já tenho dito isso sucessivamente, Caio, em diversas entrevistas. São poderes independentes e harmônicos. Portanto, o adequado é o governo não emitir opinião. Até porque, certamente, a disputa estará entre parlamentares da base do governo. Então, vamos aguardar o resultado. Mas, deputado, e sobre a possibilidade do Supremo decidir se eles podem ou não? Qual que é a posição do governo sobre o Supremo Tribunal Federal, nesse julgamento que começa sexta-feira, poder dar ali uma canetada, um julgamento, dando essa possibilidade de recondução ao Davi Alcolumbre e ao Rodrigo Maia? Qual a posição do governo sobre esse julgamento do Supremo? Caio, eu acabei de repetir, o governo não interfere nas eleições da Câmara e do Senado, então eu não posso emitir opinião sobre isso. Isso é um debate entre legislativo e judiciário, né? É uma questão de interpretação do texto constitucional
que foi inclusive objeto de emenda constitucional número 50, foi feita justamente para tratar da reeleição nas mesas da Câmara e do Senado. Então, o texto está lá e o Supremo vai decidir. O governo não opina sobre isso. Deputado, o governo não interfere, mas essa vontade dos dois de continuarem ali no comando das casas interfere e muito na agenda importante do governo, eu reitero isso. Agora há pouco a gente mostrou aqui no Expresso a troca aí de mensagens entre o ministro Ramos e Davi Alcolumbre, num tom super tranquilo, tá tudo bem, fazendo elogios, enfim. A articulação política do governo, tanto do senhor quanto do ministro Ramos, está sofrendo algum tipo de paralisia ou dificuldade diante dessa questão que está evidente. A gente vê o quão lentas estão as casas legislativas por causa dessa vontade, tanto do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, de continuarem nas cadeiras. Isso é evidente, é inegável, né? Veja bem, nós tivemos, sob o comando de Davi Alcolumbre e Rodrigo Maia, a aprovação da reforma da Previdência, Sim. que há anos se tentava fazer e não foi possível. Nós tivemos avanços muito importantes, todas as matérias emergenciais, da Covid, do orçamento de guerra, tudo isso foi votado nesse período. Então, nós temos que reconhecer que a relação efetiva governo-parlamento produziu muito bons resultados para o país e vai produzir mais. Reforma tributária, reforma administrativa, PEC emergencial, Pacto Federativo, tudo isso vai ser votado. Não tenho dúvida sobre isso. Quando, deputado? Quando? Talvez a sucessão da Câmara, da eleição da mesa da Câmara e do Senado esteja interferindo no ritmo das votações, mas a pauta é dos presidentes. Por isso, a nossa alegria em ver hoje o presidente Davi Alcolumbre definindo que vai votar a LDO, porque é a pauta mais importante que nós temos para votar daqui até o fim do ano. Deputado, o senhor fala da reforma da Previdência, que ela foi aprovada em 2019, esse ano praticamente nada grandioso tem para se mostrar em termos de agenda legislativa econômica. Por quê? Problema da articulação política ou porque o Rodrigo Maia não quis pautar? Bem, as privatizações, o presidente da Câmara não quis pautar porque ele tinha um acordo com as esquerdas, aqui com os partidos de esquerda, e tem, aliás, um acordo que não pautaria essas matérias. Então, não foi pautado. Não tratamos de privatizações, lamentavelmente, nesses 2 primeiros anos. Mas nós votamos muitas matérias relevantes, sim. Nós votamos pacote anticrime, nós votamos várias emendas constitucionais, o Fundeb, que foi muito relevante, prioridade para o ensino, recursos ilimitados para a saúde, socorro, auxílio emergencial foi votado, socorro aos empresários, crédito para pagamento de folha, toda a parte de suspensão e de contratos de trabalho e redução de jornada que beneficiaram milhares e milhares de brasileiros. Nós conseguimos aprovar todas essas matérias este ano. Eu não posso concordar com vocês de que o ano não foi bom para o Legislativo. Tá certo, deputado Ricardo Barros, líder do governo na Câmara dos Deputados. Muito obrigada por esses minutos. Nós somos fiéis. Era uma entrevista rápida, objetiva, exatamente como combinado. Muito obrigada. Até uma próxima, deputado. Obrigado. Estou tratando da pauta de amanhã, ainda arredondando o texto da Carta Amarela, da cabotagem. Muito trabalho aqui. Obrigado, um abraço. Isso aí, a gente confere então amanhã para o senhor também. Obrigada.